pelo atraso. Essa vai ser a segunda live da nossa oficina SEI, o FRJ. Eu agradeço a participação de todos e as pessoas que tiverem dúvidas podem se sentir à vontade. Eu não sei se o Fábio vai querer explicar no início a questão da prova. Se você quiser, você pode começar por essa parte já. Enfim, tem uma pergunta no fórum também, que até é do Márcio. O Márcio já se manifestou aqui. Depois vocês podem abordar isso. Enfim, eu deixo vocês à vontade para começarem da forma que acharem melhor, tá bom? E peço que todos que tiverem dúvidas, por favor, falem, não deixem para outro momento, porque o momento de tirar dúvidas é agora, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos e Fábio pode falar à vontade, tá? Obrigado, Jonathan. Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu acho que eu prefiro começar, então, pelos questionamentos, né? Porque aí, se for entrar mais alguém, enfim, aí na hora que eu falar um pouco sobre a avaliação, dá tempo de pegar. E a gente teve ontem, a gente identificou que o Márcio Mota ele fez um questionamento sobre a questão de enviar processos, e aí tem um campo lá que são órgãos das unidades, né? E hoje aparece mais de uma opção. Hoje aparece o FRJ, FUSB e Coptec. O que acontece? Do mês passado, para cá, o SEI ele virou um multi-órgãos. E aparece todos também, Fábio. Isso, aparece todos. Tem todos, né? E essas opções. Então, como você virou multi-órgãos, isso significa que as fundações elas estão com as estruturas delas dentro do SEI UFRJ. Por uma questão aí de facilitar o trabalho das fundações junto com a UFRJ, aí houve conversas assim, entre a coordenação do SEARC e a questão das fundações. Então, se decidiu, para ficar uma forma mais prática, incluir a estrutura das fundações dentro do SEI. O que isso significa? Que se você tiver dentro da sua unidade tratativas com a FUSB, você pode selecionar a opção FUSB e ali você vai ter as unidades, a estrutura da unidade que você precisa tramitar o processo para a FUSB. Ou seja, nada mais é do que um filtro. Aquilo funciona como um filtro, né? Se eu coloco todas, eu tenho todas as opções de estruturas dentro do SEI. Então, eu vou poder tramitar, né? Vou conseguir tramitar para a UFRJ, para a FUSB e para a Coptec. Se eu seleciono somente a FUSB, por exemplo, e por engano, sei lá, alguma coisa assim, e coloquei, mas eu quero tramitar um processo para a PR4. Você não vai conseguir porque a estrutura da PR4 não faz parte da estrutura da FUSB. Então, você não vai ter opção, você não vai conseguir enviar o processo para a PR4. O mesmo ocorre com a Coptec. Se você quiser mandar um processo prefix, vamos dizer, e você selecionou por engano a Coptec, você não vai conseguir porque na estrutura da Coptec não tem o IFIX. Então, o que a gente recomenda ou é colocar todos, ou é colocar, selecionar somente a UFRJ. Né? Você pode ter até a opção de não selecionar nenhuma coisa nem outra, deixar em branco. Se você reparar, em cima de todos tem um espaço em branco, que você pode deixar em branco e aí você não corre o risco de impedimento na hora de você digitar lá a unidade que você quer tramitar. Tá? Então, na realidade, essa questão dos órgãos das unidades, ela funciona mais como um filtro para a unidade que você quer tramitar. Né? E como a gente trabalha na estrutura do FRJ, recomenda-se ou colocar todos ou colocar o FRJ. Eu consegui esclarecer, Márcio? Perfeito. Tá ok, agora tá bem claro. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Com relação, assim, eu vi que algumas pessoas já começaram a fazer as avaliações, que elas ficaram disponíveis a partir do dia 22, né, segunda-feira.
E, assim, estou de parabéns, assim, a maioria está conseguindo fazer tranquilamente a avaliação, né? Eu tenho colocado lá uma anotação do lado dos processos, né, dizendo a avaliação ok e botando o nome da pessoa para me facilitar também na identificação depois, né, do processo. Para aqueles que ainda não escrevi avaliação ok e tal, é porque ou eu ainda não vi, ou eu constatei alguma coisinha. Por exemplo, teve um usuário que colocou um documento, mas não assinou, né? Ele colocou, editou, mas esqueceu de assinar, né? Então, aí fica só para a pessoa poder, de repente, dar um retorno lá, para dar uma olhadinha, porque são coisas simples, assim. Outro, na hora de colocar, eu acho que o texto padrão não identificou o seu nome, identificou o nome da unidade onde ele trabalha, né? Então, aí isso complica para mim na hora da minha correção. Não é que esteja errado, né? Mas como estava orientado a pessoa se identificar, é legal que siga essas instruções, né? Que aí vocês vão ter um desenvolvimento melhor e vai facilitar a nossa empreitada na hora de fazer essas correções, entendeu? Mas, do mais, assim, tá tudo muito bacana, pelo que eu tenho visto, não tem tido nenhum tipo de erro mais grave ou de não conseguir fazer, né? Então, eu agora deixo aberto um pouco para vocês, se vocês tiverem perguntas sobre as aulas que vocês assistiram até aqui, se tiver algum questionamento para a gente poder já ir respondendo. Fábio, eu vou... Nazaré perguntou no chat ali, ela diz, não sou da área administrativa, minha dúvida é para onde vou enviar o processo. Preciso perguntar para o RH para onde direciono? Então, Nazaré, a questão, por exemplo, se você é interessada do processo, você estiver pleiteando alguma coisa que seja da área de pessoal, sim, você vai encaminhar, você pode autuar o seu processo e enviar para o RH da sua unidade. Eu sou docente e, sei lá, quero pleitear uma coisa que não vá para o RH, não sei lá, compra de algum material, você vai mandar para o setor que na tua unidade faça essa atividade, entendeu? É muito difícil te dizer para onde você tem que mandar um processo sem saber sobre o que se trata o processo. Mas, geralmente, assuntos de pessoal, a gente geralmente envia para o RH. Mas, vamos dizer, aqui eu estou com uma colega que está pleiteando um afastamento com menos de 30 dias, sem ônus e tudo mais. Ela vai participar de um evento. Primeiro, ela teve que enviar o processo para mim, para que eu tomasse ciência e assinasse um documento. Agora, ela teve que colocar esse documento em bloco de assinatura para que o diretor da nossa unidade assine e tome conhecimento. Só aí ela vai poder enviar para a PR4. No caso, a gente aqui não tem um RH específico do Arquivo Central. A gente lida direto com a PR4. Então, nesse sentido, ela só vai poder enviar para a PR4 depois que tiver todo o trâmite interno aqui resolvido, né? Eu não sei se consegui responder a tua questão. Você poderia falar, Nazaré, ou escrever aí, se está tudo ok? Ela está digitando ali, talvez ela vai dar uma resposta, Fábio. Mais alguma pergunta enquanto isso? Pessoal, vocês podem se organizando. Tem aqui a ferramenta de levantar a mãozinha também, se vocês quiserem, né, do RNP, e tem também um chat para quem não se sentir confortável de abrir a câmera ou o microfone. Então, fiquem à vontade para participar das duas. Márcio levantou a mão, então, enquanto as pessoas não estão escrevendo no chat, eu acho que o Márcio pode ter a palavra. Não, eu queria, de público aqui, agradecer a toda a equipe, tá? Porque foi super importante esse curso.
e pedir que ele seja aprofundado, né? E o Fábio já tinha dado um curso no 15 de outubro do ano passado, teve esse lapso de tempo, quase um ano, e veio esse curso, e é super importante. Eu acho que ainda foram poucos inscritos, foram 150 vagas, né? Salvo engano. Eu acho que tem muita gente que usa o SEI, ainda não sabe usar o SEI, e gera retrabalho, né? Retrabalho e dificuldade de informações. Então, dar os parabéns a você, a Marcelo, Fábio, toda a equipe, Carolina, Stephanie, Maiara, a equipe da DVDE que possibilitou o curso. Isso é muito importante, que ele continue, que ele seja aprofundado, se possível até dado num espaço mais curto de tempo, de 2, 3 meses, porque realmente tem muita gente que não sabe usar o SEI, tem muita gente que não quer usar o SEI. Você diz, você usa o SEI? O que é SEI? Eu não sei. Entendeu? Então, isso dificulta o nosso trabalho, dificulta e muito. E foi super importante dar os parabéns a todos vocês. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Márcio. Obrigado aí pelo apoio. Sim. Obrigado, Márcio. Em nome da DVDE. Tem uma dúvida ali de Axan no bate-papo. A minha questão é relacionada à avaliação. Acho que ela estava pegando o aviso de Fábio antes, né? Eu comecei a fazer e vi que quando fui incluir documento interno, apareceram documentos de outros estudantes. São esses que devo utilizar ou primeiro eu tenho que fazer meu texto padrão? Então, Axan, na realidade, assim, os documentos internos, você pode incluir aquele que você quiser, né? Dentro do ambiente de teste, existe uma relação de documentos que você pode escolher qualquer um. Eu dei a opção porque você tem que incluir um documento interno com nível de acesso restrito e um com nível de acesso público. Aí eu dei o exemplo do RAP, né, que geralmente é um documento que contém informação sensível e ele deve ter nível de acesso restrito. E a folha de informação, que geralmente é um nível de acesso público. Você vai ali fazer um encaminhamento, botar um despacho simples. Quando você diz aqui que foi incluído o documento interno e aparecem documentos de outros estudantes, eu não consegui entender muito bem, assim, como aparecem documentos de outros estudantes dentro de um processo que você abriu. Não deveria, ou alguém está entrando no seu processo e incluindo documento que você não está incluindo, entendeu? Porque, por isso que na orientação a gente pede para que vocês se identifiquem como interessado, porque vocês vão conseguir se identificar no processo e gravar o número do processo. O que pode ter acontecido aí é alguém ter errado o número do processo e ter colocado um documento dentro do seu processo, porque não deveria aparecer documentos de outras pessoas dentro do seu processo. Ô, Fábio, ela escreveu aqui, ó, no caso, quando eu optei pelo texto padrão. Será que ela não está querendo dizer que apareceu... Eu acho que ela quer dizer isso, que apareceu os exemplos ou os textos que outros alunos... Isso aí. O que acontece? O texto padrão, quando você for criar, dependendo... né, que vocês vão estar assim, escolhendo as unidades. Né? Tem gente que já pegou a assistente pessoal, tem gente que pegou a secretaria. Quando você for criar o seu texto padrão, aqueles textos padrão que já foram criados, eles aparecerão para você. Mas você tem que criar o seu, entendeu? Você tem que nomear como seu nome, o texto padrão, para que fique fácil de identificação, e crie o seu texto. O texto pode ser uma coisa simples, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. O importante é que você consiga fazer o procedimento, entendeu? Eu não vou avaliar o que está escrito, não vou avaliar, só quero realmente identificar se você conseguiu fazer um texto padrão e salvar. Né? Colocá-lo no processo é legal, né? Já que a gente tem que colocar o documento interno. Mas eu não coloquei isso como um item obrigatório.
né? Eu sugiro que se use, mas não é obrigatório. Você pode colocar outra coisa. Tá? Mas aí você cria o seu próprio texto padrão. Vão aparecer outros textos padrão com o nome de outros usuários, no caso, né? Como já teve o do Márcio, já teve o do Roberto, teve da própria Prisciliana também, já fez, acho que, a avaliação, se não me engano. Vamos lá. Eu fiz uma... Sim, só pode voltar falar. para a gente não perder, que eu acho que é o caso da Nazaré ainda. Tá bom. É o caso da Nazaré ainda, e aí teve uma outra que a Mayara respondeu aqui no chat. Eu vou só falar para... Sim. Assim, ó, na própria base de conhecimento de cada assunto, tem como verificar para onde encaminhar? O ideal é que sim, né? Eu acho que toda vez que alguém quiser abrir um processo, não souber como proceder, assim, eu tenho que abrir um processo tal. O ideal é que a gente vá na base de conhecimento e lá vão ter todas as informações, os documentos que você precisa e para onde você vai enviar esse documento ou esses processos, né? Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente recebe alguns e-mails também das pessoas falando: o setor tal pediu para a gente abrir um processo de assunto X. E aí a pessoa não sabe como proceder, normal. Mas aí fica sempre com isso na cabeça. Na base de conhecimento vai ter exatamente como você tem que proceder. Então, é o que a Stephanie falou. Se está na dúvida para onde tramitar, quando você tiver com um processo, vai ter um símbolo do lado do número do processo, que é a base de conhecimento. Né? Você clica ali, ela vai abrir a base de conhecimento e ali você vai ter o fluxo da onde o processo tem que passar. Né? Dentro da sua unidade, se o processo que você está abrindo precisa da ciência e conhecimento da chefia, primeiro tem que encaminhar para a chefia, né? E depois você vai encaminhar para o setor externo, que é aonde está definido na base de conhecimento. Vamos lá. Aí eu tenho agora uma questão aqui da Prisciliana e depois a gente vai com o Márcio. Márcio levanta a mão. Tá? A Prisciliana bota assim: quando eu crio um processo e destino a um lugar, todo novo documento que eu incluir neste processo, eu devo destinar novamente ou ele vai automaticamente? Então, por exemplo, a gente tem que imaginar como se fosse um processo, né, no formato papel. Você está com o processo aberto na sua unidade, você incluiu o documento, fez o que tinha que fazer e enviou para o setor externo lá. Vou citar o exemplo da PR4, que é o que normalmente acontece. Se a PR4 fizer a análise, der um despacho retornando o processo para você, para incluir um documento, você vai incluir o documento e vai tramitar novamente o documento para a unidade que tem que ser. Então, sempre vai haver indicação de despacho da unidade na qual você está se relacionando. Né? Aconteceu um fato de eu encaminhar o processo para a unidade, mas percebi que esqueci de incluir um documento. Você pode reabrir o processo, né? Você vai lá no campo da pesquisa, você vai digitar o número do processo, ele vai abrir na sua tela, você vai clicar no ícone de reabrir processo, o processo vai ficar atribuído a você, você pode incluir o documento que deseja, necessita, e você não precisa mais tramitar o processo, porque o processo está aberto na tua unidade e na unidade para onde você enviou. Aí basta você concluir o processo na sua unidade. E ele vai ficar aberto somente na unidade para onde foi enviado. Consegui responder, Prisciliana? Enquanto a Prisciliana me dá um retorno, Márcio, pode falar.
Voltando a essa questão da base de conhecimento, nós estamos com um sério problema que promoção e progressão docente, houve alteração na lei no início desse ano. E a base de conhecimento não está atualizada. A CPPD, o Consune ainda estão trabalhando nisso. E isso está dando um bate-volta danado. E outra coisa é a questão do cadastro do usuário externo. Como o FRJ aderiu ao protocolo, então tem muito professor que é da antiga, professor geralmente aposentado de outra unidade, que é chamada a participar de comissão avaliadora, e o cara não consegue fazer um cadastro. Teve até uma professora lá que preencheu o termo, a Carolina até me avisou, ela no campo e-mail, ela botou o nome dela, e não tem como aceitar o termo assim. Então, isso está gerando um problema danado. Aí o pessoal vem em cima de mim, não, porque tem que simplificar isso. Eu falei, gente, isso aí é a regra é essa. E eu ainda, tomando as dores dessas pessoas, eu perguntei a Carolina numa época, eu posso fazer um cadastro externo? Ela falou, não, pode fazer. Aí eu fiz para ver qual era o passo, onde é que estava pegando. É simples, mas é que a pessoa não tem o costume, não lida com informática, então fica difícil para eles. Realmente, já teve uma banca agora para titular que a convidada desistiu. Estava lá pendente, já não está nem mais pendente, desistiu. E o outro ainda continua pendente lá e até hoje esse processo não anda. Está parado lá na CIPD e não anda. Justamente por causa dessa questão. Porque o que eles implicam? Eles têm aquele primeiro, clica lá, portal UFRJ, cadastre-se. Aí tem o primeiro formulário. Aí depois tem o termo de concordância e veracidade, já é um outro formulário. Aí fica aquele, mas para que eu tenho que preencher 2 formulários? Eu digo, mas é a regra é essa. Depois você tem que salvar o documento, assinar pelo GOV e mandar pelo protocolo. Mas essas pessoas, elas têm essa restrição, infelizmente. E fora essa questão da base de conhecimento de progressão e promoção docente, que está desatualizada, por causa dessa lei que mudou. Mudou a lei do magistério superior, agora no início deste ano, e ainda não foi atualizada. É só essas 2 questões. Eu vou deixar aqui a colega Maiara, que ela levantou a mão, acho que ela está querendo te dar alguma resposta, Maiara. Não, ele acabou falando depois, Eu lembro do seu caso, que você pediu para se cadastrar para ver como que era o procedimento, porque, na verdade, quando professor... Foi com você que eu falei, não, foi comigo e com a Carol. É porque todo mundo atende ao mesmo tempo, A gente não tem uma separação. Mas a gente estava até lembrando aqui do seu caso. Porque para professor, que vai participar de banca, é muito mais simples. É só preencher o formulário e enviar o termo assinado pelo protocolo GOV. Infelizmente, os professores são os que mais têm dificuldade para fazer esse tipo de procedimento. Mas Exatamente. Eles só precisam enviar, assim, caso tenha alguma dúvida depois, eles só precisam enviar o termo, não precisa enviar nenhum outro documento, é o termo assinado. Somente Exatamente, isso. Não tem mais identidade, CPF, até porque a assinatura GOV... eu mando um e-mail para eles, o senhor foi convidado a participar da comissão avaliadora do processo tal, do professor tal. Notei, porém, que o senhor não tem cadastro do CEI. Então, aí eu boto o passo a passo para ele e tirei onde estava enviar a identidade CPF, tirei isso, só deixei o termo. Só deixei o termo. Mas, mesmo assim, gera uma confusão danada. Eles têm uma resistência também com essa questão administrativa, eles têm uma resistência. Aí o chefe do departamento vem, mas tem muita gente desistindo, não quer participar de banca. Eu falei, não posso fazer nada, é a regra é essa, vocês têm que seguir. Eu estou aqui para ajudar, tento ajudar, mas tem coisas que entre o usuário externo e o protocolo central, eu não tenho como atuar. Eu até tentei, no caso dessa professora que colocou o nome no lugar do e-mail. Eu perguntei para a Carolina, eu posso mandar o documento por ela? Aí a Carolina falou, pode, você vai lá e manda o documento por ela. Mas aí a burocracia aumenta, porque você tem que provar que ele é da instituição, não sei o quê. Aí piorou a situação. Eu digo, não, eu não vou entrar nessa, deixa quieto ali. Aí eu tentei ajudá-la ao máximo. Refiz o termo dela, eu preenchi de novo.
o termo dela, mandei para ela, ela assinou. Aí eu digo, agora é só a senhora enviar, entendeu? Mas mesmo assim eles têm uma dificuldade imensa, infelizmente. Márcio, o chefe aqui levantou a mão, provavelmente ele quer te dar uma notícia. Assim, a tendência é que vai melhorar. As novas versões do SEI serão, acho que, mais simples. Né? E aí ele vai falar um pouquinho Não, sobre com isso. certeza, eu tenho certeza que no início é assim mesmo, no início é assim. Com relação à base de conhecimento desatualizada, eu vou pedir para ele entrar em contato lá com o pessoal da CPPD, da PR4, para poder ver e etiquetar, para poder dizer que está criando impacto, né? Está criando um gargalo, e isso não impactar no pessoal, porque a gente sabe que progressão docente é um assunto que é o calcanhar de Aquiles, né? Então, todo mundo tem uma pressa nessa questão. E com relação ao usuário aí, que o senhor falou que ainda está impactado, passa um e-mail para a gente dar uma olhadinha, para ver se a gente destaca esse nó e consegue botar esse aí para rodar. Não, a Carolina me ajudou muito, ela entendeu o problema, até deixou o cadastro dela lá para ela poder assinar a ata da progressão do professor lá, entendeu? Então tá beleza. Porque ela estava totalmente enrolada nessa questão. E eu sei que, digamos, a CPB tem um gargalo também, que é só uma funcionária, né? Então é difícil lidar com tantos processos. Só que o que acontece? Acaba o processo, vai e volta, com exigência, entendeu? Por causa justamente que a base de conhecimento está desatualizada. Fala, Marcelo, pode falar aí. Então, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, Márcio. Oi, Márcio, bom dia. Então, realmente, essa questão, como você já falou, já é o caminho dado. Quem é responsável pela atualização da base de conhecimento é a unidade que nos solicita, a unidade dona do processo. Então, cabe realmente a CPPD para fazer essa atualização. É um esclarecimento para vocês, assim, um adendo. Todo tipo processual que entra no SEI, que a gente vai implanta aqui, a gente faz a pedido das unidades. Então, a gente não entende nada do riscado, do que a CPPD faz, do que a PR faz, do que a PR1 faz. Então, a gente trabalha por demanda, por provocação. Às vezes, vem uma secretaria acadêmica, alguém de uma secretaria que vê uma necessidade, isso também é importante, pessoal. Vocês têm a necessidade de algum processo de trabalho que vocês têm aí, não tenha sido mapeado, e que ele tenha relação com gestão de pessoas, no caso a PR4 ou a PR1, quem trabalha com pós-graduação, quem trabalha com financeiro, isso é muito importante. Podem até trazer para a gente essa necessidade, que a gente faz um bate-bola com a unidade de referência. O que é unidade de referência? A unidade de referência é essa que nos solicita a implantação dos tipos processuais. Com muitas unidades, secretarias, por exemplo, tem uma rotina aqui na secretaria, aqui no curso, isso, aquilo, que a gente leva, copia o e-mail de vocês para o administrador CPR1, para ele tentar atender o pedido de vocês. Ultimamente, a gente teve agora, a gente tem que fazer sindicância de aluno. Tipo, o aluno tem um problema disciplinar, e aí não tinha um tipo processual, um processual delicado, né? Porque tem informações pessoais, e a gente vai fazer né, uma sindicância do aluno, uma questão relacionada a comportamento, alguma coisa assim, não tinha. E isso aí a gente estava sendo provocado, se não me engano, acho que eu estava na faculdade de letras, e a gente tinha uma outra faculdade também, a gente levou para o conhecimento da PR1, e a gente colocou agora, até divulgou, não sei, a criação desse tipo de processual, que é graduação, processo disciplinar discente, uma coisa assim. E aí atendeu, e é um processo sigiloso, então não precisa fazer gambiarra, tentar usar da nossa área de pessoal para o aluno. Então é isso, tendo uma necessidade, vocês façam contato, mandem um e-mail para a gente, e que a gente vai procurar levar também para o administrador. Esse, Márcio, da CPPD já é claro, é um clássico, como são os donos do tipo pessoal, podem até passar para a gente, mas a gente fala, querendo atualização, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado. A gente tem uma dúvida de Milena no chat. Obrigado, Márcio. Fábio. Olá. Aí eu não sei se vai ficar melhor depois eu compartilhar a tela e mostrar, mas eu vou tentar explicar. E aí, se não tiver mais dúvidas, a gente entra na questão da avaliação, ou então a gente vai fazendo, tentando mostrar na prática, eu acho que vai ficar melhor.
ela coloca assim: tem uma dúvida ainda na questão colocada pela Prisciliana. Se o documento precisa ser incluído por esquecimento, por exemplo, o processo não precisa ser enviado novamente se não for mantido aberto na unidade? Foi o que eu entendi. Mas se for mantido aberto na unidade de origem, né, ela pergunta. Então, Milena, quando a gente abre um processo, a primeira coisa que aparece nele, lá no canto onde apareceria o documento, é onde ele está aberto. Aí vai estar assim: processo aberto somente na unidade tal, ou processo aberto nas unidades, e vai identificar quais são as unidades. Se você já tramitou o processo para a unidade, mas manteve ele aberto na sua unidade, ele está aberto nas duas unidades. Então, as duas unidades conseguem visualizar o conteúdo integral do processo. Você colocou um documento após de ter enviado o processo para a unidade vai identificar que você colocou o documento, mas ela só consegue visualizar aquele documento após você salvar e assinar. Senão ela fica como um rascunho e eles não têm acesso. Então, por isso, não há necessidade de tramitação novamente. Entendeu? Porque o processo já está tramitado na unidade para onde deveria estar. Né? Então, basta você incluir o documento, salvar e assinar. A partir do momento em que você salva e assina o documento, a unidade para onde o processo foi tramitado passa a ter visualização do documento que foi incluído. Assim, há de se ter muito cuidado com essa questão, porque às vezes as pessoas têm uma certa ansiedade, né? E aí tipo assim, envia o processo para a unidade, mas mantém aberto na sua unidade, para que fique acompanhando o andamento. E mal a pessoa colocou um documento, antes da unidade enviar o processo de retorno, a pessoa já quer incluir um documento respondendo aquele despacho que foi colocado pela outra unidade. Então, isso acaba gerando um conflito. Né? A PR4 nunca recomenda. E a gente nunca recomenda que mantenha o processo aberto na unidade. A gente só envia o processo sem mantê-lo aberto na unidade. É um assunto que eu gostaria de fazer um acompanhamento, saber o andamento. Coloquei acompanhamento especial, que é aquele olhinho que aparece lá. Você vai clicar lá, vai digitar o número do processo, ele vai sair da sua tela de controle de processo, mas quando você chegar lá no menu e colocar acompanhamento especial, ele vai estar lá. Então, você vai saber todo o andamento. Ele não vai estar na tua unidade, né? Mas você vai ter conhecimento daquilo que está sendo avaliado e analisado dentro do processo. Espero que eu tenha conseguido te responder. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana, não é isso? Isso, mesmo sentido. Então, podemos incluir documentos em processo já tramitado para outra unidade, contanto que ele permaneça aberto na nossa unidade e tenha sido assinado? Então, é justamente o que eu acabei de falar. O sistema permite, né? Agora, se é salutar para o andamento do processo, já é outra questão. Porque se você começar a incluir documentos em processos, né, que estão tramitados, mas que vocês mantiveram aberto na unidade, isso pode atrapalhar o fluxo do processo. Entendeu? Porque, por exemplo, se você está pleiteando alguma coisa, então você vai ter o requerimento, sei lá, vai ter que botar documentos comprobatórios, bota uma folha de informação do despacho e envia o processo para a unidade da PR4 e mantém ele aberto na sua unidade. A partir do momento em que a PR4 emitiu um parecer, mas ainda não enviou o processo para você, pode ser que ela ainda tenha algo a acrescentar no processo. Ela pode colocar um documento comprobatório, ela pode colocar uma legislação que vai dar embasamento ao parecer que ela está colocando. Se você já responde aquilo, se você já inclui um documento antes dela te mandar, aquilo
impacta no fluxo. Então, é como se assim, você estivesse dando uma resposta antes de ter sido feita uma pergunta, entendeu? Então, não recomendo, mas o sistema permite. Mas não é recomendável que você interfira nessa questão. O ideal é que você envie o processo e espere o retorno para poder inserir documentos. Stephanie levantou a mão. Pode falar. Eu acho que é mais pensar que isso é o que o sistema permite, a gente vai usar como uma exceção. Talvez em casos extremos que você perceba, poxa, esqueci de incluir um documento X. Aí, ok, sabe? Mas, realmente, como o Fábio falou, eu ia falar exatamente isso. Vai virar, assim, falando de uma maneira bem clara, vai virar uma bagunça ali no processo. Pensa que daqui a alguns anos alguém pode ler esse processo e não vai entender nada, porque você mandou lá para a PR4 e a PR4 estava respondendo, aí você veio e colocou mais um documento, e aí vai virar e aí dificulta resolver o seu próprio problema, a própria questão do processo. Então, eu vejo muito como uma exceção. Já aconteceu aqui, isso acontece, às vezes a gente esquecer, é normal, porém, é uma exceção. Não assim, já vou enviar esse processo para a unidade responsável, e enquanto ele está lá, eu vou colocando os meus documentos. Aí, não, realmente, a gente não recomenda, porque vai cair nisso, vai virar uma bagunça ali no processo, e vai ficar difícil até mesmo de responder a sua demanda. Então, vamos pensar nisso como uma exceção mesmo, e pensa nele nesse sentido, pensa nele como um papel, né? Você fazia o papel lá e você enviava para a unidade. E você aguardava ela responder a sua pergunta. Então, o ideal é a gente pensar assim, em casos extremos, aí o sistema permite, tudo bem, a gente usa essa ferramenta. Mas é basicamente isso. Prisciliana está escrevendo no chat, e eu quero convidar os demais que tiverem dúvidas que participem também pelo chat, ou abrindo o microfone, ou se sentirem confortáveis abrindo também a câmera. O José Luiz levantou a mão, Juliana respondeu também, disse que já entendeu. Ah, não, desculpa, Juliana já tinha respondido isso. José Luiz, você pode ter a palavra. Não é bem uma dúvida sobre o SEI, mas não sei quem foi a pessoa que instruiu a formatura do curso. Eu senti dificuldade em relação aos blocos. E aí eu descobri que não tem um bloco só, são 3 tipos de bloco. Então, a coisa é muito mais complicada. Até mesmo no bloco de assinatura, eu tive, sei lá, eu ainda não me sinto confiante no bloco de assinatura. Mas o que eu senti falta no curso? Os módulos, eles vêm preparados. E dentro de um módulo, ele tem 3, 4, 5 partes. E aí não há um momento para que eu faça um exercício daquilo que foi ensinado, né? Então, por exemplo, eu tenho um módulo e no final do módulo não aparece, vocês não colocaram um exercício para que eu pratique e veja, ou eu mesmo veja as minhas dúvidas. Ou então, vários exercícios, porque os próprios módulos, eles são em pedaços, né? Tem uma parte, depois outra parte, depois... E isso é contínuo, né? Se eu ver os vídeos de uma vez só, essa é uma coisa contínua. E aí eu senti falta de exercitar isso, não para que vocês saibam as minhas, mas para que eu saiba as minhas dúvidas. Né? Então, eu senti falta durante o curso desses exercícios para que eu saiba o que eu entendi ou o que eu não entendi. Então, eu estou tendo agora, até semana passada, eu tinha dificuldade no restrito e no público. Perfeito, passou. Essa semana eu entrei nos blocos e eu vi que a coisa não é tão simples assim. Eu preciso, por exemplo, de blocos de assinatura, mas eu não me sinto confiante, entenderam? Então, agora, eu preciso fazer uma prova, preciso fazer um teste, vamos colocar lá, né? E aí eu não me sinto confiante porque eu não me exercitei. Então, nem eu tenho certeza se eu entendi bem o que eu preciso. Entenderam a minha dúvida? Então, eu acho que num próximos cursos, primordialmente sobre o que eu vou caminhar pelo SEI, eu acho que seria necessário, seria hesitante, seria bom que houvesse assim, um modo de eu exercitar aquilo que os vídeos vão me ensinando, vão me explicando. Oi, Luiz. Então, eu agradeço aí pela sua fala aí, pela sua opinião. Então, a gente não definiu, né, exercícios a cada módulo
né? Porque talvez, como a gente lidar diretamente com o SEI, a gente pode ter subestimado essa questão, porque a gente acreditou que o aluno ele fosse buscar o ambiente de teste para tentar exercitar, né? Porque o ambiente de teste ele está disponível para qualquer usuário, né, que queira fazer o exercício, né? Então, pela nossa lógica, seria assim, o cara viu o primeiro módulo, entraria no ambiente de teste, talvez faltou assim, realmente uma recomendação de ir acessar, tentar fazer, enfim, né? Não sei nem se para contar ponto também, isso na questão, mas aí já é uma questão que a gente fica para a próxima turma, né? A gente pode melhorar isso. E aí essa era a dinâmica que a gente imaginou, né? Só que a gente imaginou com a gente. A gente não externou isso. E acabou a gente não colocando isso no curso, né? Então, acho que a gente pode realmente melhorar isso. Mas o ideal, assim, a dinâmica era a pessoa assistir o módulo e ir no ambiente de teste. Porque no ambiente de teste está disponível e a pessoa vai lá, tem todas as indicações de como acessar, então você ia poder criar documento, processo, enviar, fazer tudo no ambiente de teste. A gente só criou uma estrutura específica para o curso, que é para facilitar e selecionar as pessoas que fizeram o curso para a gente poder facilitar a nossa correção com relação a isso, para ver o andamento. Então, a estrutura do curso, tanto que ela só foi liberada também na segunda-feira, ela não ficava disponível para avaliação, mas o ambiente de teste ele está acessível a qualquer usuário, né? Entrando no portal SEI, acessa o ambiente de teste facilmente, tá? Então, mas mais uma vez eu agradeço aí a sua contribuição e para o próximo a gente vai melhorar isso, com certeza. Então, o erro é meu, porque eu desconhecia o ambiente de testes, não sei. Eu tenho 36 anos na universidade, e aí eu passei da máquina de datilografia elétrica para o computador. E aí tinha aquele medo natural de mexer no computador e de botar a mão naquelas teclas se eu ia fazer alguma coisa errada. Agora é a mesma coisa, eu me sinto desconfortável às vezes de entrar no SEI e fazer alguma coisa errada, sei lá. Então, eu desconhecia o ambiente de teste. Então, eu não sabia que havia ali dentro do SEI um ambiente que eu posso brincar, mexer à vontade, sem atrapalhar nada. Então, é algo que eu tenho que descobrir também. Obrigado por informar. Fábio, deixa eu só falar aqui para o José Luiz, agradecer. Eu já anotei aqui, quando você falou, eu falei, nossa, boa ideia, né? Colocar um exercício por módulo, pelo menos, né? Eu entendi assim. E sobre o ambiente de teste, pode deixar que a gente vai dar essa ênfase no próprio curso, na próxima turma, talvez, colocar, talvez, um vídeo ou apenas um material explicando o ambiente de teste, porque a Prisciliana também falou que não conhecia o ambiente de teste. Então, isso chama a nossa atenção, porque é lá que a gente vai testar tudo que a gente aprendeu, vai aprendendo tudo. É claro que agora vocês vão fazer por conta da avaliação, vocês vão conhecer o ambiente por conta da avaliação. Mas seria interessante vocês conhecerem ele lá no início, né? Para vocês irem testando durante o curso. Mas obrigada, já anotei aqui suas opiniões. Obrigada pela contribuição. Eu só queria deixar mais uma ideia, que não ficasse só nesse módulo básico, né? Vocês fossem à frente e fazendo coisas mais cada vez mais específicas, né? Para a gente ficar... A palavra não seria especialista, mas o melhor possível dentro dessa coisa do SEI. Porque como eu descobri muita coisa que eu tinha feito errado e agora eu não faço mais, entendeu? Agora eu preciso entrar em novas fronteiras dentro do SEI, entendeu? Eu vi que tem... só quando eu descobri que tem um monte de bloco, eu já fiquei assim, caramba! Então, é preciso fazer outros cursos semelhantes a esse, mas indo mais dentro, entendeu? Mais profundo nessa área do SEI, porque eu vejo que vai se tornar só isso agora, né? O papel acabou, não existe mais papel. E aí, assim, lá onde eu trabalho, a gente tem sido uma ponte, porque a gente está há 36 anos, como eu já disse, na UFRJ, e eu tenho um monte de pessoas de idade, assim, já são
basicamente chegando na aposentadoria. A maioria, 70% está na bom permanência. E eles não chegam nem perto de computador. E aí são coisas simples que eles necessitam e, às vezes, a gente tem determinadas dificuldades com determinados setores para querer atenderem, né? E como eu faço parte, eles são diretamente a mim, e eu tenho uma facilidade, como sei, dentro da administração do meu setor, então eles pedem para mim. Então, às vezes, é um requerimento, um pedido de quê? Um pedido simples, né? Eu vou tentar ajudá-los, porque eles não têm essa facilidade por causa da idade. Então, eu acho que, assim, ali, pelo menos, tendo uma pessoa no meu setor, possa abrir o mar para eles, entendeu? Possa abrir as facilidades para eles, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, assim como o Márcio falou, eu agradeço a vocês por esse curso, facilitar, a gente a facilitar a vida de outros também. Isso vai acabar abrindo outras coisas, vai facilitando muita gente. Obrigado, José. A Priscila fez uma pergunta no chat ali. Ela disse, se eu criar um processo na minha unidade, mas relacionado a um processo que eu destinei, a unidade de destino vai ter acesso ao processo relacionado? Sim. Sim, porque quando você envia o processo no campo... deixa eu falar, para falar o nome certo. Consultar andamento, ali abaixo de consultar andamento vai estar processo relacionado. E a pessoa vai poder clicar ali e acessar o processo que está relacionado àquele que foi enviado. Né? Atenção, assim, relacionar processo não significa pensar processo. São coisas diferentes. Por exemplo, eu estou com um processo na minha unidade, eu tenho 2 processos distintos. Um eu tramitei para a unidade e o outro eu mantive no meu setor. E aí eu vejo que, por algum motivo, ou por serem assuntos relacionados, ou por ser do mesmo interessados, eu vou fazer o relacionamento desse processo. Quando eu faço o relacionamento desse processo, na realidade, é como se eu criasse um link de um processo para o outro, né? Então, eu tenho o meu processo, né, e eu tenho o processo relacionado embaixo. Mas não significa que o processo relacionado está tramitando juntamente com o processo que está relacionado. Eles podem estar em unidades distintas, fazendo trâmites completamente diferentes, mas eles, por se tratarem, por exemplo, de assuntos correlatos, eles estão relacionados. Até mesmo porque, de repente, um parecer que acontecer no um vai servir para utilizar no outro. Então se relaciona. Então, relacionar processos é isso. Vai depender da chefia, do servidor que está trabalhando com aquilo, querer relacionar processos. Por exemplo, acredito eu que na PR6 deve ter muitas questões de compra. Né? Vamos dizer, tem um processo de contratos, eu posso estar falando alguma grande besteira, mas geralmente era assim que acontecia no papel. Né? Então, tem um processo de contratação e a cada item eles abriam um processo. Né? E apensavam esses processos ao processo de contratação. Né? Hoje, no SEI, eles podem relacionar isso. Né? Mas não necessariamente os processos vão estar tramitando totalmente, todos eles na mesma unidade. Então, relacionar processo é isso. Né? E a partir do momento em que você relaciona um processo ao outro, a unidade para onde o processo está, ela consegue acessar o processo que está relacionado. Acho que consegui me fazer entender? Ou eu compliquei demais? Entendeu? Beleza. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade pelo chat. Pelo microfone. Tá. Eu agora, então, eu queria só tentar compartilhar a tela e tentar fazer assim, uma explicação sucinta da avaliação. Pode ser? Alguém tem alguma objeção? Porque aí também, se for o caso, a gente consegue mostrar algumas dúvidas que aconteceram aqui na prática, enfim.
Perfeito, Fábio. Seria muito bom. A que você está digitando ali, vamos ver. Ah, ela concordou, pode ser. Então tá, vou tentar aqui, hein? Tá. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso. Pronto, compartilhamento de tela iniciado. Inicial, Está vendo a tela do SEI. Perfeito, então. É por aqui que começa a nossa avaliação, né? Lá na nossa avaliação a gente tem a informação, né, as instruções que a gente cria uma estrutura específica para o curso e login e senha, né? O login e senha eles serão aluno.sei. Então vocês terão que vir aqui, botar aluno.sei, a senha será a mesma. E aqui, onde está escrito FRJ, vocês terão que mudar para treinamento, que é onde foi criada a estrutura para avaliação. Aqui é só acessar. Bom, aí aqui a gente entra. A tela está na parada para a gente, Fábio. Ela tem que seguir? Teria. Ela está travada para a gente. Será que se eu atualizar aqui vai... Você está... Não. Não, não, calma aí. Será que você não está compartilhando uma outra tela que você não está usando? Pode ser isso também. Não. Não, eu estou compartilhando a tela certa. Tá certo? Não, porque lá eu vou ficar com o outro. Não, é porque às vezes assim mesmo. Deixa eu tentar de novo. Tenta de novo, bota outro. Deixa eu tirar compartilhamento. Aí, a falha não é do sistema. A falha está sentada na cadeira. Vamos lá. De novo, Vitão. Agora vai, Fábio. Agora está Vai. diferente de antes. Aluno.sei. Aluno.sei. E aqui onde está o FRJ, vocês vão alterar para treinamento. Vai acessar. A gente nunca salva. E automaticamente vai abrir a tela onde está toda a estrutura do curso. Se vocês vierem aqui, onde é a coluna, né, o campo de estrutura, vocês verão toda a estrutura que foi criada. Aqui vocês vão poder selecionar a estrutura que vocês querem trabalhar, com exceção da de protocolo, porque a de protocolo é onde vocês terão que disponibilizar o bloco de assinatura. Então, não dá para vocês disponibilizarem um bloco na unidade que vocês criaram. Então, eu peço que vocês não utilizem essa unidade aqui, mas vocês podem utilizar qualquer outra. Vamos aqui na de pessoal. Ó. Já temos 4 processos gerados. Né? Desculpa. A partir daí, começa a primeira fase da avaliação, que é criar o processo, né? E aí vocês vão colocar iniciar processo. Vocês vão poder colocar qualquer processo, qualquer tipo de processo que vocês tenham vontade. Eu recomendo colocar aqueles no qual vocês utilizam com mais frequência, né? Que vocês trabalhem com mais frequência.
que isso vai ajudar vocês a dominarem mais a ferramenta, tá? Vou botar no nosso caso aqui, usuário externo, que é o qual a gente trabalha, né? A especificação não precisa, aqui sempre o nome completo. E, por regra, público. Salva, o processo foi criado. Então, agora, incluir documento interno, vocês vão incluir 2 documentos internos, né, sendo um com característica restrita, outro com característica pública. Né? Aí tem que editar, salvar e assinar esses 2 documentos. Depois vocês vão incluir mais 2 documentos externos, com as características de um ser nato digital e o outro ser digitalizado nesta unidade. Ao escolher digitalizado nesta unidade, vocês obrigatoriamente vão ter que colocar que tipo de conferência. Isso está livre, tá? É só mesmo para vocês entenderem o mecanismo. Vocês não precisam... Isso, a definição de qual vai ser o tipo de conferência fica a cargo do usuário. Salvou, obrigatoriamente tem que autenticar. Documento digitalizado nesta unidade vai ter a opção de autenticação. Deixa eu sair daqui. Peraí, gente. Desculpa. Deixa eu ir para um outro... Porque aí também eu vou... José, esse é o ambiente de treinamento, tá? Aqui é comum a toda a universidade. Você pegar aqui, ó, tem toda a estrutura. Dentro da sua unidade, vai estar aqui. Se você procurar, ela está aqui. Toda a unidade da UFRJ está aqui dentro. Tá? Esse aqui é o ambiente de teste no qual poderia ter sido feito os exercícios que não foram. Deixa eu... Eu estou procurando aqui um documento digitalizado nessa unidade para mostrar o ícone de autenticação. Vou ver se eu acho. A lei de Murphy, né? Okay. Lá. Pô, não estou conseguindo achar ainda. Tá, vou incluir aqui o... Perdão. Melhorou para vocês visualizarem agora? Né? Vou botar documento original, público, vamos incluir um documento. Aqui, salvar. Perdão. É importante salientar isso aqui. A data do documento não é a data que você inclui o documento no SEI, não, tá?
É a data onde o documento foi realmente gerado. Tá? Aqui eu vou botar a data de hoje para poder me facilitar. Pronto. É esse símbolo aqui de autenticação. Esse é obrigatório autenticar. Tá? Quando você coloca que o documento é nato digital, essa opção não aparece. Tá? Então, é vir aqui e colocar a senha. Aí vai aparecer aqui o símbolozinho de autenticação e vai mostrar que foi autenticado por mim. No caso, para vocês, vão aparecer só aluno SEI, que é a senha e a assinatura que a gente foi definida. Tá? Após isso, vem a segunda parte, que é criar texto padrão. Né? Eu acredito que isso não seja tão complicado quanto o bloco de assinatura, né? Porque você vai ter que ir em texto padrão, né? Então, tipo assim, no menu... Peraí, deixa eu botar isso para cá. Você vai ter que ir aqui no menu, né? Texto padrão. Aí vai vir aqui em novo. Aqui o nome, você vai colocar o seu nome para poder facilitar a nossa identificação. Aqui eu posso colocar um campo para poder identificar. E aqui eu vou escrever o que eu quiser. Ok? E vou salvar. Aí aparece aqui para mim meu texto padrão. Aqui eu visualizo ele. E aqui eu posso editá-lo. Né? E aqui eu posso excluí-lo. É basicamente isso. E o que acontece? Quando a gente vai criar um documento, a gente pode vir aqui, ó, texto padrão, e tentar selecionar o texto que a gente criou. Foi esse aqui. Seleciona, vem aqui, transportar. Não pode esquecer de colocar o nível de acesso. Aqui também a gente deixou livre para que vocês definam, mas por ser um texto padrão, a gente acredita que geralmente será público, né? Porque é uma resposta que você dá com frequência. Então, mas você pode definir como restrito, e aí vai ter que colocar o impedimento da hipótese legal e clique em salvar. Ele automaticamente vai abrir o documento já com o texto padrão. E aí você, né, no caso, pode completar as informações, né? Vem aqui, no meu caso eu teria que editar, posso editar as informações que eu quiser, vou salvar e assinar. Pronto. Tenho um documento com meu texto padrão. E aí o próximo é o bloco de assinatura, né? Que, vamos lá, você vai vir em blocos. Assim, a diferença do bloco de assinatura para os blocos internos de reunião é que os blocos internos e os blocos de reunião, eles são para organização interna da unidade, né? Então, eu posso criar blocos e organizar os processos que eu tenho na minha unidade por blocos, né? Por exemplo, eu posso
no nosso caso aqui, dos assuntos que a gente trata. Eu posso criar um bloco para usuário externo, colocar todos os processos que é referente a usuários externos dentro desse bloco. Né? Eu posso criar um bloco para consultas ao acervo do CIARC, e aí botar todos os processos que são referentes a esse assunto dentro desse bloco. Então, isso é uma forma de organização. E o bloco de reunião é quando você, na realidade, quer que outras pessoas visualizem o documento antes dele ficar pronto. Então, você coloca isso num bloco de reunião e as pessoas vão ter acesso ao documento antes dele estar assinado, ele sendo uma minuta, né? As pessoas não vão ter nenhum tipo de interferência nesse documento. Elas simplesmente vão conseguir visualizar e vai ter um campo, que, se eu não me engano, que é de anotação, que ela vai poder fazer algum comentário, né? Mas vamos lá, a gente não entrou nesse detalhe na avaliação, a gente foi só no bloco de assinatura, que eu acho que é o que a gente quer. Então, aqui, tipo assim, isso não vai aparecer todos esses blocos naquela estrutura. Isso aqui é porque eu estou no ambiente de teste geral, né? Vão aparecer para vocês aqueles que foram criados até agora pelos outros alunos, vamos dizer assim, né? Deixa eu beber uma água. Então, vamos lá. Criou blocos de assinatura, você vai vir novo. Vai botar uma descrição. Grupo. A gente pede para selecionar esse, que, se não me engano, já está criado lá o grupo. E a unidade para a qual vai disponibilizar. Aí, no caso, a orientação é que disponibilize para essa unidade. Vai salvar. Você criou o bloco. Isso é uma coisa. A outra coisa é incluir o documento e disponibilizá-lo. Vamos lá. Eu venho no documento. Ele já está assinado por mim, tá? Isso não impede de eu colocá-lo em bloco. Vou no incluir bloco de assinatura. Aqui eu vou selecionar o bloco que eu quero. Então, tomem cuidado, tem que anotar o número do bloco. Eu acho que é esse aqui que eu criei agora. Vou incluir e disponibilizar. Aí vamos lá para ver no bloco se ele está lá realmente. Blocos, assinatura, o bloco que eu criei, eu clico no bloco, está aqui o documento. Se eu clicar, ele vai abrir. E está todo mundo aqui, aí eu vou e assino, se estiver de acordo. Ok? É basicamente isso. Que é a avaliação. A avaliação ela chega até aí, né? A parte de assinar, receber, devolver bloco, isso eu estou fazendo para que as pessoas tenham a experiência de ver qual é o retorno, né? Então, para aquelas pessoas que já fizeram a avaliação e querem ver, podem acessar de novo, que vocês vão ter lá que o documento foi assinado, o bloco foi devolvido, e enfim. Mas isso é a parte que eu tenho feito para, na verdade, confirmar que a avaliação foi concluída e está tudo certinho. Alguma questão?
José Luiz levantou a mão. Pode falar, José. Querido, eu tenho uma questão. Depois dessa ficou bem fácil a avaliação. Fábio, muito obrigado. Pô, dei a cola? Não, você não deu a cola. Você deu o caminho que facilita as nossas vidas. Presta atenção. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, a Stephanie, eu não acho, para você, Fábio. Eu terminei esse curso, tirei nota 10, excelente, maravilhoso. E aí eu vou fazer, já me inscrevi no próximo curso de departamento pessoal, né? E eu acho que a gente tem que ter esses tipos de conhecimento. Então, é esse que eu estou querendo, estou procurando isso. E daqui a 10 meses eu quero voltar. Esse curso vai ficar guardado aí para mim? Essas aulas vão ficar guardadas aí para mim? Eu vou poder ter acesso de novo? Eu tive uma dúvida na porcaria do bloco, por exemplo, de assinatura. Aí eu vou poder entrar de novo lá no curso, clicar e procurar bloco de assinatura e poder ver? E pela cara do Lula, acho que não. Não. Ô, José, é que a gente aproveita, o curso ele fica para a gente aqui, e a gente, depois que terminar dessa oferta, a gente exclui todos os alunos da sala, porque a gente aproveita o mesmo ambiente para colocar outros alunos. Então, se você tiver essa dúvida mais para frente, então, ela tem que ser ensinada de outro modo. Então, eu acho que dá para baixar pelo YouTube, não dá? Não, José, então, deixa eu te acalentar. A gente tem aqui o portal SEI, você pode ver. Né? Se você clicar aqui, a gente vai ter capacitação e orientação. Aqui a gente tem tanto a parte escrita, que são as orientações administrativas, como as videoaulas. As videoaulas, elas são muito parecidas com esse curso. E elas são dadas por funcionalidade. Né? Então, vocês terão aqui uma gama de assuntos que vocês podem tirar suas dúvidas. Né? Por exemplo, operando com processos, classificação de nível de acesso, base de conhecimento, como iniciar um processo. Tudo isso está disponível no portal. E são coisas assim, ó, de 4 minutos, 2 minutos, são aulas simples, curtas, que são assim, perfeitas para você tirar essa dúvida. Tem bloco de assinatura? Também tem, bloco de assinatura aqui, tem tudo. Ó. Como a tela de bloco de assinatura, como através do bloco, assinar documentos através do bloco de assinatura. Pronto, ó. Como retirar documento do bloco de assinatura. O bloco de assinatura, então, está recheado. Entendi. Então, várias eu acho que faltou a gente, a mim como funcionário, a mim como servidor, meter mais a mão nessas. Assim, eu nem sabia que essa área existia. Eu acho que eu nunca fui lá clicar curiosamente e meter a mão para tentar entender. Então, por isso é que, mais uma vez, esse curso serve para despertar também a gente que existem certas coisas que facilitam lá dentro mesmo para dar uma olhada. Deixa eu só complementar o que o Fábio estava comentando sobre essas aulas, sobre o portal SEI. Além disso, tem os guias, né, os manuais, os guias, e lá no canal do YouTube, a Stephanie postou aqui, colocou o link aqui no chat. No canal, a gente também consegue responder as dúvidas pontuais sobre os tutoriais que estão lá. Tá? Então, assim, a gente dá o suporte pelo e-mail, que é o nosso canal principal. Né? Se você tiver alguma dúvida sobre alguma operação dentro do SEI, se der algum problema, ou se você... qualquer dúvida que você tenha, a gente te atende por e-mail, que aí já são dúvidas mais pontuais sobre aquilo que você está fazendo no momento. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma operação, tem as orientações, tem esses tutoriais que estão ali no portal, mas a gente também tem o canal do YouTube, que ali você consegue também, se tiver alguma dúvida do tutorial, né, tá assistindo ali, ficou com algum questionamento, a gente também responde por lá, tá bom? Perfeito. Débora tinha levantado a mão e depois Marcelo. E tem mais alguém que eu não estou conseguindo ver agora. E Stephanie também. Então, Débora, pode falar. Débora, ou pode escrever no chat também, não sei como é que você prefere. Ela caiu, ela saiu. Tá, então Marcelo pode falar, por favor, enquanto a gente aguarda a Débora retornar.
Então, até que o José Luiz estava falando, ou foi o Márcio, essa necessidade por um curso mais avançado, até que a gente consiga se organizar, né, Fábio, também com o PR4, isso tudo. Mas, pessoal, esse portal, o portal do SEI, ele tem tudo. Então, muitos usuários vêm tirar dúvidas com a gente, então não conhecem uma coisa, e a gente vai e recomenda o uso. Então, o trabalho que foi feito pelas meninas aqui, pelo Fábio, nas videoaulas, ali é um curso avançado, ali você tem praticamente tudo. Ali, como a Mayara chegou e falou também, a gente tem os manuais, tem também escrito, que são as orientações administrativas, então todos os procedimentos, a gente tem eles escritos, no próprio manual do SEI, que é mais enfadonho, né, porque é grande, aquela coisa toda, mas a gente tem um recorte desse manual em orientações administrativas, e o mais objetivo e lúdico, né, são as videoaulas. Então, até essa carência por um curso mais aprofundado, a gente pode ver isso para frente, mas esse material que está dentro do portal SEI é muito bom. Então, quem tem interesse em conhecer mais, foi como o Zé Luiz falou que não conhecia, está vendo agora, então é bom que vocês difundam isso também na unidade de vocês, porque é importantíssimo. As videoaulas são muito boas, muito elogiadas, o canal no YouTube, tá bom? Então, enquanto não tem, a gente vai fazer ou não, esse material é muito rico e, com certeza, vai aumentar o conhecimento de vocês. Obrigado, Marcelo. Stephanie, queria falar? Eu queria, porque eu vi que o Márcio falou que baixou os vídeos das aulas, e aí eu me alertei para uma questão. Tudo que vocês viram no portal, tudo que vocês verem no portal e também no YouTube, isso é passível de alteração porque o sistema se atualiza. Então, não necessariamente esse curso, talvez, provavelmente, ele não vai valer para sempre. Então, a gente sempre tem que ficar olhando lá o portal, é o mais seguro, assim, para a gente ter as informações mais atuais, vai estar lá, entendeu? Então, é só uma ideia mesmo, porque daqui a pouco o sistema vai atualizar, o manual vai mudar, a videoaula vai mudar. Então, assim, isso acontece. E tem que acontecer mesmo porque é para o nosso próprio bem, né? Porque o sistema está evoluindo. Mas para a gente ficar atento a isso. Se daqui a um tempo alguma coisa desse curso não valer, é porque o sistema atualizou e realmente as coisas vão mudar. E isso é normal, tá bom? Obrigado, Stephanie. Débora, você retornou à sala, né, que você tinha caído. Se você quiser, você tinha se inscrito para levantar a mão, né? Falar alguma coisa, se você quiser falar, ela está digitando no chat. Enquanto isso, a Axel perguntou se é recomendável fazer também os cursos, o curso da ENAP, ou é mais do mesmo? Olha, Axel, eu acho que não é nem mais do mesmo. Eu acho que o nosso é mais direcionado para a nossa realidade do FRJ. O curso da ENAP, ele fala sobre o curso SEI de uma forma geral, né? Então, ele não vai ter essas nuances como a gente explica o bloco de assinatura, como a gente faz a questão do cancelamento dos documentos. Né? Ele vai falar de uma forma geral sobre as funcionalidades. O nosso curso ele é específico mesmo para uma FRJ, porque aqui a gente tomou algumas definições que não são comuns a todas as unidades, as instituições. Né? Por mais que o sistema SEI seja único, vamos dizer, cada instituição tem a sua autonomia. Né? Então, por exemplo, o SEI da UFRJ é diferente do SEI do governo do Estado do Rio de Janeiro. Né? Você, para fazer cadastro de usuário externo no SEI da UFRJ, não vale para o SEI da UNB. Então, assim, o nosso, eu recomendo que faça o nosso. Modéstia à parte, está bacana o nosso curso. Então, faça o nosso, não faça o da ENAP, porque você vai perder tempo. José Luiz, quer contribuir com mais alguma coisa? Você abre o microfone. Não, eu só ia concordar com o Fábio. Eu acho que a gente fazendo o nosso, vendo a cara de vocês, eu acho que fica muito mais pessoal, fica uma coisa mais... Eu sou funcionário da UFRJ e eu prefiro que a UFRJ, o pessoal que está aí trabalhando, me inspire ou me ensine, né? Tá certo que tem toda ali a explicação, tem toda... Mas eu mesmo nunca tinha botado o dedo lá até o curso aparecer para mim no meu e-mail. Tá entendendo a minha situação? Então, quando eu vejo a cara de vocês...
para mim, eu estou falando com quem me conhece, com quem sabe dos meus problemas ali da UFRJ. Então, eu entendo que lá o SEI tem toda essa possibilidade, mas ainda prefiro a cara de vocês. A Ana Carla, a Axan agradeceu, né? Disse que está muito bom o curso, gostou muito. A Ana Carla disse que o nosso é 1000 e Milena disse que não tem, estava falando, respondendo a Axan, né, sobre o curso da ENAB, disse que não tem mais necessidade, que ela fez em 2020, quando não havia ainda o FRJ, que valeu a pena, mas não é mais necessário hoje. Pessoal, vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Tem alguma dúvida a mais? Algo a colaborar? A acrescentar? Milena e Ana Carla estão escrevendo no chat, vamos ver o que elas têm a dizer. Ela agradece, Milena agradece. Bom, pessoal, se ninguém não tem mais nada a acrescentar, Bruno, por mim, você sabe, porque hoje aqui o setor está movimentado. Tudo bem, atendimento até de balcão, coisa que a gente não fazia há um tempão. Olha, vamos ver, tem algumas pessoas escrevendo no chat, vamos ver o que eles estão dizendo. Sem problema. E a gente vai encaminhando para finalizar. A Adriana disse, perfeito, obrigado. A Ana Carla diz, reparei que lá nos processos da avaliação existem anotações e outros processos, no meu não há. Ana Carla, bom, Ana Carla. Assim, pode ser porque eu não tenha visto ainda, né? Ou porque eu posso ter identificado, tipo assim, um documento sem assinatura. Eu ontem estava dando uma olhadinha. Por exemplo, eu identifiquei, eu não vou dizer aqui também, né, que eu acho que não cabe, mas, por exemplo, teve uma pessoa que fez o texto padrão, mas ela não identificou naquele... Nesse campo nome, ela não identificou o nome dela, ela botou o nome da unidade onde ela trabalha. Aí eu tô meio assim, eu acho que dá até... Tipo assim, também fazer a avaliação não significa que você não possa voltar nela e refazer, entendeu? Ela não é ela ainda está disponível. Quem vai tirar aí essa avaliação do ar vai ser a DVDE, que ela deu um prazo para ser feito. Então, acho que até dia 30, não é isso? Ou 29, não é isso? Se eu não me engano, acho que é isso. Até segunda-feira. Vou conferir com o Jonathan. Até que dia é a avaliação? Até segunda-feira, dia 29. Até dia 29, isso mesmo. Jonathan até dia 29. Então, até dia 29, vocês têm a possibilidade de retornar e para ver se esqueceram de fazer alguma coisa ou não. Então, pode ter sido isso, por exemplo. Eu posso ter identificado alguma coisa e aí não quis dar como uma avaliação ok, pode dar tempo de vocês refazerem, né? Por exemplo, essa questão, a pessoa não identificou o nome dela, teve uma pessoa que não assinou o documento, ela botou um documento interno, mas ela não assinou, ela editou, salvou, mas esqueceu de assinar. Então, também é uma coisa que a pessoa pode retornar lá para ver, né? E, esqueci de assinar, vou lá, assino e pronto. Assim, são coisas muito pontuais, assim, e são coisas que realmente são passíveis de acontecer no dia a dia, né? Aqui eu visualizo porque eu estou entrando na estrutura e estou visualizando, né? Porque eu não mandei enviar para unidade nenhuma, só disponibilizar o bloco de assinatura. Então eu entro na unidade e visualizo. Porque se fosse num caso do trabalho do dia a dia, se você envia um documento sem assinatura, a pessoa que vai receber lá ela não consegue visualizar o documento. Entendeu? Então ela provavelmente ia mandar o documento de volta, o processo de volta pedindo para que você assinasse o documento, para ela ter acesso, né? Foi basicamente isso, assim, a questão de assinatura em documento,
de identificação no texto padrão e no bloco de assinaturas. Então, por isso que eu não coloquei, mas pouco provável é que eu não tenha visto ainda, porque como está começando agora, eu vi poucas avaliações, mas até as que eu vi, assim, está tudo tranquilo, são questões pontuais. Por isso que talvez a sua, da Ana Carla, não esteja. Aí eu recomendo que você volte lá, dê uma olhadinha para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok mesmo, se não esqueceu de assinar, não sei o que, é porque eu ainda realmente não vi. Entendeu? Ela disse ok. Márcio agradece. Obrigado, Márcio, pela contribuição, pelo elogio e pela participação. A Andréa também agradece. Alguém quer mais colocar mais alguma coisa? Não havendo mais alguém, acho que a gente pode encaminhar então para finalização, né? Eu quero só dar um aviso que a nossa live está sendo gravada, né? Para ser disponibilizada depois no canal do YouTube da PR4, e a live anterior já está disponível no canal, nesse mesmo canal. Então, quem quiser acessar a live anterior, está lá disponível, e essa aqui depois vai ser disponibilizada também. O pessoal está agradecendo no chat. Tá, então, pessoal, é isso. Eu agradeço também pela presença. Sei que é complicado tirar um tempo disponível, né, para participar da live, mas vamos estar ainda com o canal aberto lá no EAD, tem lá o fórum. O fórum, vocês ainda podem, qualquer coisa, podem perguntar pelo fórum que a gente ainda responde, tá? Mas live não vai ter mais. Então, o ideal é que vocês procurem o fórum e aí a gente vai respondendo assim que as dúvidas forem surgindo, né? E de repente, dê uma olhadinha na avaliação, não é necessário fazer uma única vez, né? Tudo que por exemplo, o bloco, como o José Luiz, tenho dificuldade no bloco, viu que está errado, pode cancelar o bloco, refazer ele novamente, enfim, não tem problema algum, tudo é passível de ser refeito, né? Então, não tem medo de fazer, não. Eu fiz um documento, coloquei errado, putz, agora não tem problema, você vai, inclui um outro, isso não é impedimento, né? E não é nenhuma coisa que vá prejudicar na avaliação, né? De forma alguma. A nossa intenção não é prejudicar ninguém, é simplesmente fazer com que as pessoas consigam fazer as funcionalidades assim, de forma correta. E pelo pouco que eu vi, pouco das pessoas que estão fazendo, acho que a gente conseguiu, porque não tem, assim, não tem nenhuma grande falha no procedimento que vocês estão executando, não. Está tudo muito bom mesmo. E é isso. Obrigado. Obrigado também, pessoal. Então, lembrando, como o Fábio disse, o fórum ainda está lá disponível dentro da plataforma EAD para dúvidas ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida surgir, podem entrar naquele espaço. Então, eu quero agradecer a Fábio, a Carolina, Marcelo, Maiara, Stephanie, né, são esses da equipe, e aos demais, né, os cursistas, nossos alunos nossos colegas servidores que estão fazendo o curso e participaram aqui da live com a gente. Então, a gente encerra e ficamos para as próximas ofertas. Obrigado, viu, gente, pela participação. Bom dia para vocês, boa semana. Fiquem bem. Um grande abraço. Valeu. Fique com Deus. Um abraço.